Boa tarde para todos. Então vamos começar aí a primeira palestra, né, do nosso ciclo de seminários que a gente intitulou Diversidade em Foco, Saberes e Desafios diante das Mudanças Climáticas. Tá? Esse é um evento do CBioclima. O CBioclima, então, é um CEPID da FAPESP, coordenado pela professora Patrícia, que vai nos dar a honra de inaugurar o nosso ciclo. A gente vai fazer palestras aí de 15 em 15 dias, então espero contar com a presença de vocês. A gente vai continuar divulgando. E o evento, então, propõe uma reflexão sobre a importância da diversidade de saberes e experiências na construção das soluções para a crise climática, reunindo pesquisadores e lideranças sociais em um diálogo plural e interdisciplinar sobre biodiversidade e mudanças climáticas. Então, além das discussões temáticas, o ciclo busca também valorizar a trajetória, né, as trajetórias inspiradoras das pessoas que vão vir aqui falar para vocês, destacando então a contribuição acadêmica, as experiências no campo da equidade, diversidade e inclusão. É com grande prazer, então, que eu apresento a nossa palestrante, a primeira, né, a professora Patrícia Morelato. A professora Patrícia Morelato é titular da Unesp, do Departamento de Biodiversidade agora, né, mudou. E é uma das maiores referências internacionais em estudos de fenologia e ecologia temporal de vegetação tropical. A professora Patrícia, ela é graduada na USP de São Paulo, mas nos deu a honra aqui na Unicamp de fazer mestrado e doutorado, e depois, então, ela foi trabalhar na Unesp, passando aí por todas as três estaduais. A professora Patrícia é pesquisadora 1B do CNPq e também tem dedicado a compreender, né, como as mudanças climáticas globais afetam os ciclos de crescimento e reprodução de plantas, bem como os processos de polinização, dispersão de sementes, e sempre conectando, então, estudos de ecologia, evolução e biodiversidade. Tem mais de 170 artigos publicados entre capítulos de livros, inclusive um livro premiado pelo Prêmio Jabuti, e tem trabalhado aí também com várias interações, com várias abordagens que integram câmeras digitais, drones, sensoriamento remoto, enfim. E a trajetória, então, da Patrícia é de excelência científica, né? Ela participou também do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas do IPCC, contribuindo aí para o 4º relatório, que foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2007. E atualmente coordena, então, o nosso centro, o CBioclima, que devo destacar, uma das únicas mulheres que coordenam um CEPID na FAPESP. Então, a gente já começa com o tom do nosso ciclo de seminários, né? Mostrando a importância aí da professora como um modelo para todos nós. Então, Patrícia, muito obrigada. Estou muito contente pela tua participação inicial e boa sorte. A palavra é tua. Obrigada, gente. Obrigada. Como a gente está fazendo esse ciclo pela primeira vez, eu não sabia exatamente como falar. Então, não é uma palestra formal, é mais informal, e também era para eu contar um pouco da minha trajetória. Então, eu resolvi começar pela como é que eu fui, como é que me levou a fazer pesquisa e tudo mais, até chegar aqui no meu último... Como é que fala? Como a gente diz assim, meu último... proposta de trabalho, desafio que eu resolvi encarar, que era de fazer essa proposta de ter um CEPID, né, que seria o projeto mais difícil de se conseguir, com maior longevidade, dentro das agências de fomento nacional, né? E aí a gente resolveu, então, óbvio que não sou eu, é uma equipe, né? Mas então eu vou contar um pouco disso, porque a Clarice acha que é importante a gente falar e comentar um pouco. E aí eu vou mostrar um pouco o que é o centro para vocês quando chegar lá. E também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção aí no meio, qualquer um, é muito bem-vinda. Como é para ser mais informal, também não precisa esperar eu chegar até agora, vai ser uma trajetória longa. Então, vocês podem fazer a pergunta. Eu vou tentar falar um pouco o que eu fiz e como que eu segui, esses caminhos que eu segui. Então, eu fiz, como a Clarice falou, eu fiz biologia na USP em São Paulo. Eu sou de São Paulo, originalmente, ou era, né? Não sei mais se eu sou de São Paulo, paulistana, né? Minha família é de lá. Mas quando eu tinha uns 14 anos, eu já tinha decidido que eu ia fazer biologia. Eu tinha essas influências mais
fantasiosas, vamos dizer assim, mas que eu acho importantes, que eu poderia ter sido Attenborough, mas foi o Jacques Cousteau, que tinha aqueles filmes de mar. Eu adorava a praia, sempre, nunca saía da praia, a vida inteira a gente descia para Santos, né? Pensa que só carioca que gosta de praia, não, né? Paulistano também gosta, desce para o litoral todo fim de semana. E eu cresci na praia, assim, todo fim de semana, feriados, férias, eu ia para a praia. Então eu adorava, eu achava que eu queria fazer biologia e que eu queria fazer biologia marinha. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiz, meu irmão já fazia engenharia na USP, que ele é bem mais velho que eu, e ele me levou a conhecer o prédio da USP. Então eu fui lá ver sobre as ondas, se alguém já foi lá sabe o que é, né? Tem um prédio que tem um riozinho por baixo, que o apelido é sobre as ondas, mas não tem ondas, é só uma água que tem por baixo. E o Jardim Japonês, e fui lá ver, e aí eu prestei o vestibular e entrei na USP e comecei a fazer. Só que já fazendo a graduação na USP, eu percebi que eu fiquei encantada com a parte de botânica. Eu tive aula com professoras assim foram muito famosas, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que foi a Ana Lusa, a Ana Juliette, e elas me influenciaram nessa paixão por olhar plantas, identificar plantas. O professor Pirani também, que hoje ainda é professor na USP. Então, eu acabei tendo mudando um pouco de ideia quando eu estava na graduação lá na USP. E aí, como todo mundo tem que fazer na graduação um trabalhinho, né? Não é de TCC, iniciação científica, né? Como é que chamava? Acho que é uma coisa assim. E eu fiz o meu, aí eu fui procurar um professor, que aí vocês talvez já tenham ouvido falar, algum de vocês, que era o Leopoldo Magno Coutinho. O Léo, que era o rei do cerrado naquela época, né? Ele era um professor, eu fiquei encantada com a ecologia vegetal por causa das aulas dele. Ele estava quase aposentando na época, mas ele era um excelente professor, contava histórias. Então, parecia que você não estava aprendendo ecologia, por exemplo, você estava escutando assim, uma história quando ele dava as aulas dele. Aí eu pedi para fazer o estágio com ele e percebi que meu negócio era ecologia. E outra disciplina que eu tinha amado era genética e evolução. Mas a única vez que você ouvia evolução na USP era nesse curso de genética e evolução. Na ecologia, de verdade, a gente tinha só essa ecologia que eu acho mais chata, que é ecossistema, que era o Odum. Então lá não existia, qualquer um desses outros evolutivos, não tinha Pianca, Hickley, proibido. Só essa coisa nessa caixinha. E aí eu conversando com ele, fiz a minha IC, que foi com formiga, mas eu não continuei nessa área de formigas, né? Era a preferência alimentar da saúva. Porque todo mundo queria saber o que a saúva comia no cerrado. Depois voltei a fazer um trabalho de saúva com o Paulinho, que ele que falou que era saúva, porque era pequenininha, nunca ia dizer que era saúva. Para mim, saúva era aquela grandona, né? E aí ele falou assim para mim, olha, eu acho que você não devia fazer ecologia aqui, que está começando, tem pouca bolsa, e você gosta de evolução, você devia ir lá para a Unicamp. E lá vim eu aqui para a Unicamp, né? Vim aqui procurar fazer minha pós-graduação. Cheguei aqui, tinha um professor que foi, agora ele é um amor, mas ele era muito mal-humorado e falou que não adiantava, que era o Fernando Martins, falou que não adiantava, que eu não ia conseguir orientação, que todo mundo tinha 15 orientados. Aí eu fui falar com a outra pessoa que ele tinha me recomendado, o Coutinho, né, o Léo, que era o Hermógenes, que já passou há muito tempo, né? E aí ele falou, não, mas claro que pode. Aí ele brincava depois comigo que tinha sido amor à primeira vista, que ele aceitou mesmo tendo um monte de orientado. E aí foi aí que eu fiquei e fiz a minha mestrado e o doutorado aqui. E foi ele que me indicou a área de pesquisa que eu tenho até hoje, que é essa da fenologia, que é essa área que estuda... Eu vou botar uma figurinha só para vocês... Ah, não, vou ter que mudar de slide, aí vai ficar bagunçado. Que é esse estudo das mudanças, dos eventos recorrentes que ocorrem no ciclo de vida das plantas e dos animais. E ele que me colocou, e eu fiquei apaixonada e sou apaixonada até hoje. Eu vou mostrar um pouco depois de vocês como é que eu evoluí nessa trajetória, né, de trabalhar com isso. Mas tudo isso não foi muito fácil, porque é difícil você... E acho que vocês já perceberam isso, né? É difícil você mudar de universidade. Por que eu vou sair da USP? Se eu estou na USP, a USP é melhor, a USP é maior, a USP... A gente escuta isso o tempo todo quando é aluno da USP, né?
Mas eu falei, mas eu gosto de ecologia evolutiva. E para mim foi uma coisa espetacular vir para a Unicamp. Eu fui fazer as disciplinas na graduação, li o Bianchi inteiro, li o Wycliffe, fiz a prova. Teve professor que veio querer até saber quem era a aluna que tinha feito a prova, porque eu tinha ido tão bem, mas é só porque eu gostava. Então a gente também tem essa paixão, é uma coisa importante na carreira da gente. E é óbvio também que de repente você descobrir qual que é o seu caminho. Eu descobri cedo, eu considero, né? Eu já ter feito mestrado com aquele assunto que era o meu interesse. Às vezes a gente muda, e às vezes a pessoa descobre esse interesse um pouco depois, no doutorado ou após o doutorado. O que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, é que eu fui evoluindo nesse meu tipo no que eu fazia com esse estudo de fenologia, né? Então eu trabalho com isso. Eu tive uma bolsa que não existe mais na FAPESP, chamava Bolsa de Aperfeiçoamento Científico, que era tipo assim, como é que eu posso? Não posso falar palavrão, né? Então, quando você não sabe para onde é que você vai, né? Que você não tá no mestrado ainda, mas já terminou a graduação, tinha essa bolsa, que depois sumiu, né? Mas eu tive essa bolsa e comecei a trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi na Serra do Japi, que é aqui pertinho, que a gente tem alguns colegas aqui que até hoje trabalham na Serra do Japi. Alguns trabalharam a carreira inteira. Às vezes eu fico pensando por que eu não continuei trabalhando lá, mas acho que foi uma inquietude minha, né? E aí eu fiquei nessa área. E aí, dentre as oportunidades que eu tive, quando eu passei a fazer o meu doutorado, aí o doutorado eu vim fazer aqui na Santa Genebra. Mas enquanto eu estava no começo do doutorado, surgiu a Klabin, que queria fazer uma fábrica em Jundiaí. Aí o meu orientador falou, você não quer fazer um livro sobre a Serra do Japi? Porque você é a rainha da Serra. Ele ficava sempre fazendo brincadeira, né? A rainha da Serra do Japi vai fazer... Aí eu topei. Eu falei, então eu organizo, estava fazendo meu doutorado, tá? Então eu tinha a minha tese de doutorado, né? Tinha que publicar o mestrado. E comecei a organizar esse livro. E aí tinha aquela coisa, mas por que uma menina, né? Como é que essa garota que não tem doutorado ainda, nem é professora em lugar nenhum, está organizando um livro? E era um livro que a gente decidiu que ia ser um livro de história natural. E aí que a gente fui chamando os professores para fazer, e foi muito importante naquele momento, 2 professores que decidiram que era importante eu fazer aquele livro, além do meu orientador, claro, né, que me deu essa tarefa, né, que era um professor Kit Brown, que foi orientador dele, e o professor Ivan Sazima. Então, aí eles deram, assim, vamos dizer assim, que eles deram credibilidade para aquela aluna de doutorado que queria escrever um livro. E muita gente dizia, não é na hora, não tem que escrever livro de história natural, a gente não sabe o suficiente. Eu escutei isso muitíssimo, muitíssimo. Aí mandamos o livro, eu não tinha nem doutorado, então eu não podia pedir financiamento. Uma parte veio da Klabin, outra parte era da FAPESP. Aí o meu orientador que mandou o livro para pedir o financiamento para publicar para a FAPESP, que chama História Natural da Serra do Japi. E eu fazendo doutorado já na Santa Genebra, nessa lápide. E aí depois de muito vai e volta, de gente que recusou, de dizer que era de japiólogo, de dizer que o livro, a parte de planta era boa, mas de animal era ruim, né? Porque tinha toda a história natural das plantas, depois tinha os grupos de animais que já tinham sido estudados, répteis, sapos, pássaros, morcegos e por aí vai, mamíferos. Aí o livro foi aprovado e foi publicado. Quando a gente publicou o livro, foi exatamente quando eu estava concluindo o meu doutorado. E aí a editora foi publicada pela editora da Unicamp, que foi uma luta também para eles entenderem o que era publicar um livro científico. Eu nunca me esqueço da revisora da Unicamp que falava assim, olha, você precisa tirar esses números no meio dos parênteses. Põe só o nome. Aí eu falei, não, isso é uma citação, não posso tirar, né? Então tinha discussões nesse nível, assim, era cansativo, assim. E aí o livro foi publicado, a Unicamp escreveu, a editora da Unicamp escreveu para o Prêmio Jabuti, e eu ganhei o Prêmio Jabuti. Então eu comecei ao contrário, né? A gente devia ganhar o Prêmio Jabuti mais velho, né? E não quando você está terminando o doutorado. E o livro, por quê? Foi o primeiro livro de história natural que foi publicado. Depois... Isso é uma coisa que me alegra muito, que teve muitos livros que foram feitos inspirados nesse livro. Foi feito um livro da Jureia, livro lá do Nordeste. Todo mundo que fazia o livro me mandava um livro de presente, dizendo que tinha achado legal. Então foi
foi essa trajetória. Então, a gente nunca pode... tem que pensar, às vezes, quando uma pessoa pede para você ou te convida a fazer uma coisa que, pô, mais trabalho, já estou fazendo minha tese, né? E aí, olha, você vê que fantástico. Eu terminei a tese, fiz meu doutorado. E meu doutorado ainda tem uma história mais interessante ainda. Que eu comecei a fazer e eu queria fazer com reprodução. E escolhi uma família, que é a família do Meliácea, que é a família do mogno, todo mundo conhece, mas que tem muitas espécies aqui na Mata Atlântica, Mata Semidescida, né? Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a coletar, queria saber quem era, quantos masculinos tinha, quantos femininos, não sei o quê, quem polinizava. Aí deu uma seca naquele ano que eu comecei a fazer, e as flores caíram todas. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Né? Aí o que aconteceu? Eu falei, então vou fazer fenologia de novo. E fiz a tese também com fenologia. Só que aí a gente fez também, o meu orientador que não parava de me dar tarefa, ele falou, vamos fazer o levantamento das lianas também, que não tinha muitos. Aí nós fizemos o levantamento das lianas da Santa Genebra, que no fim eu fazia 130 espécies de árvores e 130 lianas, que a gente acompanhava a fenologia. E fiz a tese que eu considero que foi um trabalho bem bacana, né? Então, ou seja, eu consegui fazer a tese, teve que mudar o tema de tese, organizei o livro, fiz o livro. Então, eu acho que, estou dizendo que eu sou ótima, estou dizendo só que eu aceitei as tarefas e consegui me organizar. Então, às vezes, entender como se organizar durante esse período é um período muito produtivo, porque a gente não tem outras obrigações mais chatas, né? Obrigações burocráticas, né? O tempo da gente é para fazer a pesquisa. O que se estende em certa dimensão no pós-doc também agora, que na minha época era bem raro ter um pós-doc, assim, era um alienígena, né? A gente não tinha, não é verdade? Agora tem bastante, é muito legal isso. Então a gente tem que pensar, porque às vezes aquilo que você está pensando que é uma sacanagem, estão querendo fazer com você, não, é uma oportunidade. Então olhar um pouco para os desafios de uma forma positiva pode trazer grandes resultados. Eu acho que eu fui favorecida. E eu gostei muito de organizar livro. E depois quando eu estava eu fui no final do doutorado, quando eu fui contratada na Unesp, esse mesmo meu orientador queria fazer um livrinho da Santa Genebra. Aí ele me convidou e a gente fez, só que aí já foi um livro mais entre ciência e divulgação científica. E que também foi um sucesso, é um livrinho muito bacana, que traz os conceitos básicos, que é floresta, que é fenologia, que é polinização, que é dispersão. Então foi legal, mas aí tudo bem, eu já estava lá trabalhando, né, já como professora, mas deu para fazer. Então, às vezes, a gente tem que olhar a carreira da gente com essas oportunidades, né? Por essa ótica dessas oportunidades. Depois, quando eu entrei na universidade, aí você começa a ter outras obrigações, mas isso não quer dizer que a gente também não possa pensar em outros desafios, né? Então, eu pedi o meu JP, ganhei na primeira leva de jovem pesquisador, né? Ganhei um jovem pesquisador, né? Que foi um impulsionamento na minha carreira também. É muito importante você ter essa liberdade, um projeto que já, em vez de ser de 2 anos, dura 4 anos, né? Isso é um horizonte. Eu aprendi que quem trabalha com o que eu trabalhava, que era ver as mudanças temporais, e precisa de muitos ciclos para estudar, também é importante poder ter esse tipo de horizonte longo de projeto. Então, isso também me proporcionou um salto de qualidade na minha carreira, né? Depois disso, eu fui fazer um pós-doc fora, que já seria um sabático, eu já estava empregada, mas quando eu ainda estava no final do doutorado, só para você contar como a gente pode fazer muita coisa, né? Naquela época, o CNPq permitia que o aluno de mestrado aplicasse para projetos você podia aplicar para projetos no CNPq sem ter doutorado. Aí eu apliquei para o meu projeto para passar um mês com o Kamal Bawa, que era um dos caras, ainda é, né? Um dos nomes mais eminentes da parte de reprodução de plantas dos trópicos. E fui para Boston e passei 1 mês e meio com ele lá em Boston, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nas oportunidades, né? E aquela época eram poucas, eu acho que agora tem muitas oportunidades de você pedir, aplicar, conseguir recurso. Eu vejo que tem muito mais, né? E eu acho que vocês têm que aproveitar, porque é muito divertido a gente sair, aprender, conhecer outra cultura, né? Eu acho que é bem legal. Aí eu fui para a Unesp, né? E dentro
Deixa eu só ver o que mais. Eu já estou chegando no fim, hein, gente? Só para pensar assim nessa coisa da trajetória, né? Então, tive o JP, que eu falei para vocês que entraram outras linhas de investigação na minha pesquisa. Então, eu fazia essa parte de fenologia. Eu comecei a trabalhar, tinha muito interesse em filogenia, como evolui essas épocas de floração e frutificação das espécies. Então, eu comecei a estudar essa parte de filogenia, tentar testar hipóteses. Quando eu comecei a estudar isso, a gente ainda não tinha essa filogenômica, mas logo em seguida começou a aparecer. E aí a gente elegeu uma família, que é a família Myrtácea, que tem muitas espécies na Mata Atlântica. Tenho meus amigos botânicos ali que não me deixam mentir, não é verdade? É um inferno de identificar, mas é porque tem muita espécie. E aí a gente começou a trabalhar com isso e também resolver problemas sobre como trabalhar com esse mundo de espécies e entender como que eu detecto quando uma espécie está mais florescendo ou florescendo menos. E aí foi nessa época, depois disso, que eu comecei a ter esse JP e tudo mais, que eu fiz uma proposta para a Biotrópica de fazer um fascículo especial para a Mata Atlântica, que foi o primeiro que eu organizei. Foi um dos primeiros dentro da Biotrópica, da revista Biotrópica, que fazia com coisas tropicais. E que também se tornou um hit. Pois eu fiquei sabendo que foi um dos fascículos mais baixados e lidos. E um dos artigos que fui eu que sugeri que fosse feito, que foi um dos meus convidados, que era o Ari Oliveira, que havia uma discussão, que eu sofria muito com ela, que era o que é Mata Atlântica, se Mata Umedecida é Mata Atlântica, se eu posso chamar toda a mata que entra aqui para dentro do interior, além daquela que está na beira da praia, no morro, de Mata Atlântica. Aí eu falei com esse amigo meu, que era colega, que eu admirava muito, né, que é amigo do Paulinho também, né, o Ari, falei, você não pode escrever um artigo e mostrar que é uma floresta só e que vai mudando a sazonalidade, com isso vai mudando, à medida que você sai da Mata Atlântica não é sazonal, quase que chove a chuva mais constante o ano todo. À medida que você vem para o interior, vai ficando com uma estação seca, né, cada vez mais definida. E isso define o quê? Aquilo que eu estudava, né? As espécies perderem folhas, ser mais sazonal, né? E aí ele fez esse capítulo que, uma vez na reunião lá da TBC, eles falaram, olha, esse é um dos artigos, fora do Baker, que é o da Baker Law, que alguém aqui que é de botânica já sabe o que é, era um dos artigos mais citados da revista em todos os tempos. Ou seja, então a gente pode, né, você vai, ao longo da sua carreira, você vai conhecendo as pessoas, quando eu entrei aqui era pequenininha, como diz o Paulinho, ele estava fazendo doutorado, mas a gente se conheceu e aí eu conheci o trabalho dele, ele aceitou, assim como outros colegas que escreveram capítulos nesse especial issue da Mata Atlântica, que também é muito citada, ficou muito conhecido, né? O André, acho que foi, é pequenininho também, podia ser menor, era bem pequenininho, também escreveu com o professor Brown, né? O capítulo, então ficou um fascículo legal, não ficou? É muito bacana, até hoje é muito citado, também serviu assim de inspirações, assim. Então eu fiquei orgulhosa, mas são desafios, né? Naquela época aí, como eu já tinha minha filha e fiquei grávida do André, né, quando estava terminando, eu não aceitei outros desafios, às vezes a gente não consegue aceitar. Que tinha o Richard Prima, que tinha perguntado se eu podia ajudar ele com um livro de conservação. Eu falei, olha, eu não tenho mais tempo aqui hábil, né? Então, às vezes, assim, a gente quando tem criança tem que abrir mão, às vezes, de algumas dos... Ele ficou bravo, né? Mas eu falei, olha, não dá, eu não tenho como fazer mais coisa com duas crianças pequenas, né? Então, foi assim, né? Mas a gente vai fazendo o que pode fazer, não precisa deixar de fazer tudo, né? Eu acho que sempre há uma maneira da gente continuar trabalhando, né? E aí, eu queria contar... E aí, fui fazendo, subindo na carreira. Talvez isso também tenha uma influência um pouco do meu orientador, que ele falava... Quando eu vim para cá, estava fazendo mestrado, ele fez o titular, ou antes disso. E ele falava para mim assim, e eu não entendia, né? Porque era aluna, muito nova. Eu queria que tivesse o titular 1, titular 2, titular 3, né? Então, você entra na carreira, né? Entra na chuva para se molhar. Então, tem que seguir fazendo as coisas, né? Então, tem que aceitar os desafios. Está naquela carreira? Então, vai lá fazer sua livre docência, seu titular. Ou agora tem vários passos, né? Quando eu fiz, não tinha, né? Agora tem vários, né? Aqui também, né? Na USP. Então, eu fui fazendo isso. E aí teve também um problema, porque eu fiz primeiro que os outros companheiros, meus colegas do meu departamento. Eu era a mais nova do departamento. E isso não caiu bem no estômago deles. Então, às vezes a gente vai fazendo mesmo que as pessoas não gostam.
porque eu fiz primeiro, eu era mais nova, por muitos anos eu fui a mais nova no departamento. E aí eles falaram, mas você vai fazer agora, mas tal pessoa não fez. Eu falei, ele faça, não tá, tô segurando ninguém. Falaram que eu posso aplicar, eu apliquei, saiu a vaga, eu vou fazer livre docência, né? Mas eu tive alguns problemas por ter ido mais rápido do que eles achavam que eu devia ter ido, assim, né? Então tive algumas desavenças, digamos, alguns contratempos na carreira, mas nada que impediu que eu acabasse seguindo em frente. Então a gente tem que seguir, tem que ir buscando, almejando e seguindo o caminho, né? Então, assim, eu acho que foram, deixa eu ver o que mais que eu podia destacar aqui para vocês, que eu marquei aqui. Então, depois disso tudo, né, eu também fui procurar sempre ter interações internacionais, né? Eu fui convidada para participar de um projeto na Amazônia primeiro, depois eu fiz um projeto com a Alemanha, com o pessoal que fazia fenologia na Europa, para aprender um pouco o que eles faziam, porque lá que eles trabalhavam com séries de longa duração, que faziam relação com mudança do clima, então estava naquela época que estavam saindo os primeiros trabalhos, né? E eu queria entender o que a gente podia fazer aqui com mudanças do clima e fenologia. E quais poderiam ser as estratégias que a gente podia traçar para conseguir fazer esse tipo de detecção de efeitos das mudanças do clima na nossa biota, e que a fenologia era considerada a maneira melhor, mais fácil e mais direta de você fazer essa detecção e mesmo a atribuição. Porque existem duas coisas. Uma coisa é você fazer uma relação entre a mudança do clima e um evento biótico, né? A mudança do clima física está muito bem fundamentada e comprovada, e o IPCC de 2007 mostrou. Mas o que teve de diferente, já tinha mostrado, mas em 2007, esse relatório, o que ele mostrou de mais diferente foi que ele conseguiu fazer a atribuição de mudanças na biota relacionadas às mudanças físicas no clima. Então, esse termo, atribuição, para quem que já trabalhou, já leu, é um termo chave dentro dos estudos do painel internacional de mudanças do clima, que é o International Panel for Climatic Change, que é o IPCC. Então, nesse estudo, nesse ano de 2007, é que eles conseguiram fazer essas atribuições. E uma boa parte chave disso foi feito com estudos de fenologia. Migração das aves, floração das plantas, produção de brotos nas plantas, né, produção de folhas, sapos, borboletas, tudo isso no hemisfério norte. Por quê? Porque tinham observações de longa duração lá, e eles conseguiam ver que quando começou esse aquecimento, teve uma mudança no ciclo de vida dessas plantas. A mais marcante era a antecipação da primavera. Como estava ficando mais quente o mundo lá, o que acontecia? O degelo vinha antes, a primavera antecipava e com isso antecipava várias atividades biológicas das plantas. Floração, produção de folhas, etc. Não, antecipava não, já continua antecipando. Então isso é um marco fundamental de atribuição e que comprovou de forma mais cabal ainda as mudanças do clima. Tá? Então eu queria entender com esse povo de lá do norte como é que eles faziam, o que eles estudavam, como eles mediam. E aí eu comecei a colaborar muito, especialmente na Europa, com esses pesquisadores. Então também foi um salto interessante, que aí foi aí que eu fui convidada a tentar mapear o que existia para as áreas tropicais. Foi por isso que eu entrei nesse relatório do IPCC, no Work Group 3, né, 2, para detectar, fazer essa análise para os trópicos, né? E aí que a gente viu que tinha muito pouca coisa e que não dava para fazer essa atribuição e que era complexo. Por quê? Porque a gente tem uma biodiversidade muito grande e que certamente a gente não vai ter essa resposta uniforme, quase que unânime das plantas e dos animais em relação à mudança do clima. Porque a gente não tem um clima com uma estação de descanso, como a gente tem, que eu chamo resting season, mas que seria o inverno com neve, né, e tudo parando naquela estação. A gente não tem isso dessa maneira abrupta, sempre alguma coisa fica ali florescendo, frutificando, trocando folha, assim, feliz, digamos assim, né? A vida não para aqui nos trópicos. E aí era mais difícil, então, de você conseguir detectar essas mudanças, né? Então a gente teve que começar a trabalhar buscando entender como fazer isso. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais com mudanças do clima, que é o que eu tenho feito até hoje, e agora que a gente tem conseguido fazer essas detecções e esses trabalhos desse tipo, né?
E, finalmente, para a gente só terminar, teve um outro ponto que eu achei muito interessante. Isso é uma coisa que eu acho legal chamar a atenção de vocês, que é a questão das janelas de oportunidade, que muitas vezes são abertas aqui do lado, em São Paulo, ali na Pio 11, que é na FAPESP. Pio 11 ou Pio 15? Eu acho que é assim, Pio 11. Que é na FAPESP. O que é? A FAPESP faz chamadas. E essas chamadas, às vezes, são janelas de oportunidade para você mandar um trabalho, ter uma colaboração, às vezes, porque tem que ser com o exterior, por exemplo, pode ser internacional, e dar um salto de qualidade, um desenvolvimento diferente na sua carreira. Então, quando eu achava que eu já tinha, eu comecei a pensar o que eu podia fazer mais, inclusive para detectar essas mudanças. Como é que eu monitoro? A gente ia lá no campo com um binóculozinho, quando era Mata Atlântica, observar um monte de planta. Não, tem que ter um jeito. Aí eu descobri que o pessoal podia tirar fotografia e ver a mudança foliar fotografando as plantas. E eu queria fazer isso. Só que isso era uma coisa de risco, só tinha no hemisfério norte, a gente não tinha feito aqui. E aí abriu uma chamada que era FAPESP, Microsoft Research Institute. Né? E aí o que tinha? Só que qual que era? Sempre essa chamada tem uma pegadinha, mas você tem que ir lá olhar e passar, lidar com ela. Você tinha que ter uma pessoa da área de computação e uma pessoa da área de ciências da vida. Né? Aí eu montei com uma pessoa que eu conhecia, só que aí ele desistiu, ele falou, não, eu vou montar esses sensores, vou patentear, não tem muito mais interesse. Só que eu já tinha falado da proposta numa reunião que na época era o professor Brito Cruz, que era o presidente da FAPESP, o diretor científico da FAPESP, e eu tinha exposto o que eu queria fazer. Essa ideia de fazer com as câmeras, de poder ver de longe, né, entender o que está acontecendo, né? E aí mudar, né, a perspectiva do meu trabalho, pôr tecnologia nela, né? Que era a ideia dessa chamada da Microsoft com a FAPESP. E aí, o que aconteceu? Eles vieram me chamar e falaram assim, olha, me ligaram e falaram, não, olha, tinha uma diretora de ciência da Microsoft, falou, não, olha, eu vou te arrumar um parceiro. Eu falei, mas a chamada acaba daqui uma semana. Falou, não, nós vamos adiar uma semana, você faz o projeto. E me apresentou um professor aqui da Unicamp, da computação, chamado Ricardo Torres. E aí, cara, eu fiz um casamento arranjado. Já ouviram falar casamento arranjado? Que você não conhece, as cegas, assim? E foi o casamento arranjado de um sucesso absoluto. A gente fez o projeto, a gente se viu uma vez, mandamos o projeto, ganhamos, né? E a partir desse projeto a gente conseguiu fazer o trabalho com as câmeras, eu montei, e a gente desenvolveu um monte de... Ele era de visual computing, né, da computação visual, e a gente desenvolveu um monte de coisa juntos, terminamos 2 anos de projeto. Convidaram a gente para aplicar para um projeto temático, um projeto de 4 anos, que no fim virou um PIP, mas em vez, foi um projeto de longa duração, e eu produzi muitíssimo, assim, dei um salto absoluto de qualidade. A gente integrou drone, integrou remote sensing, porque essas câmeras são chamadas near remote sensing, porque elas ficam, eu vou mostrar umas fotos para vocês já. Então, ou seja, foi uma virada, outra virada, numa coisa que obviamente eu tive que me expor a esse outro mundo, o mundo da ciência da computação, mas aí eu sabia que com um monte de fotos tiradas por dia ao longo do ano, isso o que é? Isso é Big Data. Eu precisava de alguém dessa área que sabe lidar com Big Data. Então foi uma virada total na minha carreira, um casamento arranjado que deu certíssimo, até hoje nós somos muito amigos, publicamos muito, né? A gente trabalhava, eu vinha quase toda semana na Unicamp no começo, vinha aqui para a gente trabalhar, depois ele ia lá. Então foi muito legal, então foi uma oportunidade diferente. Então essas chamadas, sempre que tiver uma chamada na fase, dá uma olhada, porque às vezes tem uma oportunidade lá que você não tinha considerado e pode ser muito boa. Não só a FAPESP, a CNPq também tem, né? Outro dia uma aluna minha, uma pós-doc minha falou assim, eu queria ir para fora, mas essa minha bolsa não pode falar. Tem uma chamada do CNPq para os jovens pesquisadores pedirem de forma independente para passar um ano no exterior. Vai lá e aplica, né? Então, a gente tem que estar antenado, mas essas são muito boas oportunidades. Eu estava começando, ainda tinha um meio de carreira aí, mas foi muito legal, foi muito bom. E aí, então, né, já tinha tido JP, semático, não sei o quê. E aí fomos fazendo esses desafios. Com essa coisa das câmeras, a gente criou uma rede de câmeras no país inteiro, monitorando várias vegetações. Porque eu queria entender, a Mata Atlântica é contínua, a semidescida perde no meio do ano, a Caatinga fica um tempão sem folha, e por aí vai, né?
Aí, com isso, eu também fui convidada para participar de outros projetos do Reino Unido, para fazer esse monitoramento. Então, o trabalho foi chamando atenção também, foi recebendo convites de colaboração internacional também, para colaborar nesses projetos que queriam entender como funcionavam essas vegetações e tudo mais, né? E que mais que eu posso falar? Acho que é isso, assim, né? Então, aí eu também tinha uma chamada que chamava FAPESP Vale FAPEMIG. Que hoje em dia tem um pouco de vergonha dizer que eu ganhei dinheiro na Vale, mas todo mundo tem uma mácula na sua carreira, ou 2 ou 3, né? Mas enfim, eu também apliquei porque um colega meu, amigo meu, que é lá de Minas Gerais, que é o Geraldinho Fernandes, alguém já ouviu falar, sabe? Me ligou e falou, vamos fazer. Eu tinha falado para ele, vamos fazer, ele não falou. Mas típico desse meu colega, quando chegou 2 semanas antes de acabar o prazo, ele falou, vamos mandou um rascunho de projeto. A gente mandou, eu ganhei. E aí eu pude trabalhar numa área que eu tinha ficado encantada quando eu trabalhava, ainda era estudante de pós-graduação, que são os campos rupestres, né? E aí eu fiz esse projeto, mais ou menos em paralelo com o primeiro da Vale, com o primeiro projeto com a Microsoft, e que também me descortinou o mundo e que tinha uma coisa sensacional, que era assim, estude a biodiversidade com esse dinheiro que nós estamos dando para você e mostre qualquer coisa boa aqui para a gente. Nós não tinha assim, uma pressão, que era a mesma coisa da Microsoft, que era, você tinha que fazer na fronteira e você podia tomar riscos, né, ter riscos, que tem uma chamada agora da FAPESP que ela fala, né, que é para você fazer coisas que tem risco, que você pode dar certo e pode não dar. Então a gente tem que arriscar. E no fim esse da Vale também deu certo, e aí eu pude trabalhar lá no campo rupestre, que eu pus as minhas câmeras também, mas aí a gente trabalhou com polinização e redes de polinização. Então foi assim, foram passos bastante importantes, e aí fui me engajando em outros projetos, né? E aí andando assim, eu fui, sempre eu pedi bolsa de pesquisa do CNPq, desde que eu terminei meu doutorado. Então, desde que eu defendia, quando eu estava para defender meu doutorado, eu pedi minha primeira bolsa pesquisa. Então, eu sempre falo, peça, uma hora vai sair. Mas aí eu ganhei e tenho até hoje. Então, a gente tem que pedir, né, também. A gente não pode não pedir porque acha que não vai ganhar. A gente tem que pedir a negativa, como a gente fala, né? O não está garantido. O que precisa é o sim. Então, o pesquisador tem que saber que o não está garantido e a gente vai sempre tentando ganhar um sim. Mesma coisa quando você manda o trabalho publicar. Rejeição é certa. Se aceitou, tá bom. Se rejeitou, arruma, manda para outra, dá um jeito. Eu já tive, inclusive, casos de recusar numa revista e eu publicar numa muito melhor. Então, às vezes, você aprende com a experiência. Não é brincadeira, é verdade. Então, às vezes, fala, pô, podia ter melhorado isso mesmo. Aí melhora, manda uma revista melhor e vai, pronto. Catapimba, né? E aí foi isso. Então, a gente pode ir... Aí eu falo assim, o que mais que eu vou fazer, né? Aí veio a pandemia, né? E sempre assim, sempre tive muitos alunos, muitos estudantes, sempre estimulei eles a fazerem coisas diferentes daquilo que eu fazia, para eles também terem ou alguma coisa que eu não dava mão, muitos mãos e braços para fazer, cada um tinha seu caminho mais especial ali. Mas aí veio a pandemia, e aí o que aconteceu? Ficou todo mundo desolado, desanimado, desalentado. E aí a gente ficou pensando, o que a gente pode fazer para alentar as pessoas? E aí veio... Em 2021, no final da pandemia, a FAPESP fez essa chamada dos CEPIDs, que elas são feitas a cada 10 anos. E ela resolveu particionar dessa vez, em vez de contratar os 10 projetos em cada área, fazer ela repicada, ela fazer uma primeira rodada e depois uma segunda rodada. E aí a gente já tinha um grupo que era de biodiversidade e mudanças do clima na Unesp, ligado ao CapSprint e tudo mais, que é aquele projeto que tinha, né, de internacionalização. E aí a gente falou, vamos mandar então? Ele falou, mas você vai ser a coordenadora. Eu fiquei pensando, mas eu não quero. Aí a minha prima, que é uma pesquisadora da USP, eu estava com ela lá em São Paulo, e ela falou assim, mas Patrícia, a gente sempre reclama que não tem mulher. Aí se eu não for, nunca vai ter. É verdade, né? Então vou lá, vou ser a coordenadora. Ela também mandou um dela, né? E ela não ganhou, que me estranhou muito, porque ela tem um currículo impressionante. E aí fizemos, mas aí fiz toda a cartilha do projeto, o que tinha de bom de projeto, uma equipe muito boa, que eu acho que tem, excepcional, e também cumprir todos os itens que eu chamo que é a parte gincana de um projeto, que você, quando tem essas chamadas, que é os itens que eles pedem, que você vai falar, isso é muito chato, eu não vou fazer, faça. Senão você não vai fazer, você não vai ganhar.
Não pelas coisas importantes, mas pelas menos relevantes. E aí a gente pediu esse projeto, mas tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi muito curiosa, foi que eu não conseguia que nenhuma mulher aceitasse ser pesquisadora principal junto comigo no projeto. Eu falei, não é possível que eu vou ter um projeto que só tem homem, aqui só esse bando de marmanjo, todos maravilhosos, eles que me impulsionaram a ser a coordenadora, que trabalhava com eles. A gente sempre pedia, tem um deles que é o meu vice, que é o Maurício Bassi, a gente nunca publicou junto, mas a gente sempre fez coisas pela ciência e pelo coletivo juntos, pedimos multiusuários, Capsprint, todas essas coisas a gente fazia, nessa rede, Aliança Global da Unesp, tudo a gente fazia. Porque a gente pensava, tinha esse pensamento do coletivo, né? E o CEPID, ele tinha essa ideia para mim do coletivo, de que ele é um grande guarda-chuva que ia ter um monte de bolsa, muito dinheiro, um horizonte de até 11 anos. Falar, pô, agora essa molecada vai ficar feliz, né? Tem que ficar, tem que animar, né? E aí aqui essa minha amiga, que heroína, falei, Clarice, né? Convidei a Clarice e ela foi a única que aceitou o desafio, né? E segue aqui agora fazendo essa reunião que é sobre essa parte de igualdade, né, diversidade, inclusão. Então, eu acho que é muito importante, muito importante. Hoje em dia eu vejo, muitas pessoas falam isso comigo, que importante que é você ter. Então, em cada década teve uma mulher, em cada década que teve CEPID, de cada 10 ou 12 CEPIDs aprovados, uma mulher era coordenadora, Maiana Zates, Marta Arete, né, e eu. É muito pouco, eu me lembro, são essas três. Então, é muito 3 décadas, gente, de pedido. Então, a gente tem que estimular. Então, eu espero que isso estimule também as colegas, vocês, estudantes, a pedirem. E a gente não pode desanimar. Há um tempo atrás, um colega me falou, sabe que não deram a sua bolsa 1A para darem para um professor? Eu fui olhar o tal do professor, ele não, cadinho, ele vai aposentar e não vai ter um currículo que nem o meu. Mas eu não tenho certas características que ele tem, né? Então, assim, é difícil, às vezes, a gente pensar, né, desse tipo de coisa acontecer. Eu não posso reclamar diretamente dos meus colegas. Eu trabalhei muito com eles, tive muitos colaboradores, como falei, desse grupo também, mas acontece. Mas isso não é uma razão para diminuir. Eu não acho que deve ser uma coisa para desanimar, mas uma coisa para te estimular a fazer mais, a dar mais a mão, a chamar mais as colegas. Então, a gente pôs muitas mulheres no CEPID, né? Apoiou muitas que estavam fazendo, agora já concluindo, no que podia, os seus JPs, teses, estimulando a pedirem mais projetos de pesquisa. Então, acho assim, a gente faz o que pode, mas eu sempre gostei muito de aprender pelo exemplo. Então, acho que a gente fazer o exemplo já ajuda. Então, aqui está esse último desafio. E a gente vai sempre desafiando, tem que ir desafiando, você tem que ir fazendo coisas que para você é difícil. Foi isso que eu fui fazendo também com essas coisas que eu contei para vocês. Essa era a mais difícil, organizar um negócio desse tamanho, tem parte administrativa, né? Mas, por outro lado, a gente ganhou o projeto, teve muitos amigos que nem queriam me dar parabéns, mas as amigas ficaram todas muito felizes, e vários amigos também. Amigos, muitos colegas, então falavam, como que eu vi? Tive um que falava assim, não é possível, né? Deve ter, na minha cara, deve ter ganhado, é só porque é mulher, só porque a Unesp nunca teve. Quer dizer, é um grupo muito bom, você entendeu? Vai olhar lá o currículo das pessoas, né? Sabe aqueles 2% mais citados? Esses 2% mais citados do Brasil em ciências ambientais, 5 são desse grupo. Então não é possível, que não é por acaso, não foi nenhuma esmola, você entendeu? Então, assim, a gente entra por aqui, sai por aqui, né? Mas, assim, a gente tem que fazer. Mas eu também confesso que é um grupo e que é super importante a gente ter essas pessoas, criar esses vínculos, as pessoas virem. Teve pessoas que não podiam aceitar, outras que não entraram, mas é uma coisa muito bacana. E agora, então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Então, esse é o centro, que é o Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima, tá? Que é sediado na Unesp. Cadê o Entra aqui? Né? Eu pus aqui, né? Então, isso é o que eu estudo, que é a fenologia, né? Que é esse ciclo, que é os eventos recorrentes no ciclo de vida das plantas e que é hoje uma das áreas mais importantes da pesquisa em mudanças climáticas globais e é também uma das
Environmental Biodiversity Variables, né? Mas das variáveis ambientais importantes para a conservação, né? E pode passar. Então aí está mais ou menos, né, os sistemas, como é que a gente estuda, sempre a gente vê clima, evolução, diversidade. Só aqui para mostrar para vocês, então, as várias escalas que a gente pode escolher estudar em fenologia. E aqui. Então eu estudava aqui, ó, indivíduos e comunidades com observação direta. E depois eu fui pondo as câmeras, drones, acropei satélite, pude estudar em nível de paisagem, fazer comparações em escala de vários biomas. Pode passar. Então aqui tem um link, se vocês quiserem ver o vídeo do centro, conhecer a página, ver o que a gente faz com mais detalhe, ou pôr o QR Code. Pode passar. Aqui são, a Unesp, ela é um pouco diferente da USP, da Unicamp, então ela tem muitos campos por todo o estado de São Paulo. Então esses são os campos que a gente tem na Unesp, centros, fora aqui a Clarice, que é a minha companheira, que é aqui da Unicamp, né? Falta só um pouquinho. Então aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho da Unesp. E aqui são o que a gente quer fazer. Então entender as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, que seriam os dois mais importantes desafios para a gente trabalhar com biólogos, né? Isso já colocado pela própria Nações Unidas, né? Que também fala que a biodiversidade, a conservação da biodiversidade e o entendimento dela seria a principal forma da gente mitigar e conter as mudanças do clima, fora certas coisas como, né, regular emissões, etc. e tal. Então a missão do centro é essa, né? Ser um observatório de biodiversidade e mudanças do clima e promover inovação focada baseada em ciência, para trazer soluções sustentáveis e acelerar a difusão do conhecimento gerado por esses cientistas. A gente tem 4 principais pacotes de trabalho, que saem a trabalhar com síntese e Big Data, com a parte genômica, né, então, que a gente chama de história natural de nova geração e genômica, trabalhar com dimensões da biodiversidade, que inclui principalmente as interações, que é muito forte o grupo, então planta polinizador, planta dispersor, herbivoria, entre outras. E aí a gente tem um link que é obrigatório nessa chamada do CEPID. O centro ele tem que ser, os CEPID são centros de inovação e difusão, tá? Centros de pesquisa, inovação e difusão. Então a gente tem que ter inovação. Então a gente tem essa área de microbioma, que é a que leva para a inovação, né? Somente solos, mas hoje a gente já está vendo microbiomas em abelhas, polinizadores, mudanças que tem, como isso está afetando e como isso pode levar para a parte de microbiomas e a parte de disseminação, né? Que a gente tem uma equipe muito legal, que aqui vocês têm 2 representantes, a Gabi e a Carol, que está aí. Cadê a Carol? Aqui, tá? Que é muito importante. Eu nunca tinha feito tanta disseminação de ciência, então acho que isso foi outra coisa que me deixou muito feliz. A gente tem muitas bolsas, pode passar. A gente tem esses 4 objetivos de desenvolvimento, 5, perdão, desenvolvimento sustentáveis, que são mais chave dentro dos objetivos do centro, que seria educação de qualidade, equidade de gênero, ação pelo clima, né? Vida embaixo da água e vida na terra. Então esses são os 4 principais. Óbvio que tem outros que interseccionam, mas esses são os 4 principais, né? Aí vocês têm uma ideia de como a gente tenta relacionar esses pacotes. Eu vou passar bem rápido, só para vocês terem uma ideia. Pode passar o próximo, Carol. Então aqui vocês vão ter, vou deixar isso aqui depois como um PDF, também vocês acham no site da gente. Então o que cada pacote pensa em fazer. E aqui dentro desse de dimensões da biodiversidade, a gente tem os projetos de longa duração. Tem PELD, que é projetos ecológicos de longa duração, tem projetos dos pesquisadores, então projeto de defaunação do professor Mauro Galetti, os meus projetos de fenologia de longa duração no Cerrado, com as câmeras. Então tem vários projetos desse tipo e essa parte que vai dar soluções de microbioma para soluções sustentáveis, que a gente leva para a parte de inovação. A gente tem um grupo de inovação muito forte, né, que tem inclusive pós-graduação que integra a inovação, ou tem cursos de treinamento, e a parte de disseminação, que a gente pensa em educação, em alcançar a população e também
dessa disseminação geral de conhecimento. Pode passar. Essas são as pessoas que estão envolvidas na coordenação desse projeto. Então, sou eu a diretora, o Maurício Bassi é o vice-diretor, o professor Célio Haddad é o coordenador científico, Mauro Galetti é o coordenador de disseminação, o professor Leonardo Fraceta é o coordenador de inovação, o Vitor Miranda de internacionalização, a Clarícia de equidade, diversidade e inclusão, e agora a gente tem o Tadeu Siqueira que faz a coordenação de integração, porque esse projeto é muito grande, às vezes a gente tem que ter também, agora a gente tem aprendido isso com esses mega projetos, a gente tem que integrar essa equipe, motivar e trazê-las trabalhando junto. Tudo isso são coisas que eu nunca fiz, então isso é bom. Sabe o que é bom também a gente fazer essas coisas? Porque você não vai ter Alzheimer, não vai ficar demente, porque você vai ter que estar toda hora desafiando os seus neurônios, né? Então você fria, além de aprender italiano, tentar aprender um pouquinho de chinês, pode fazer qualquer coisa dessa, mas você tem que tentar, você está sempre desafiando aqui, né? Pode passar o próximo. Então, assim, mais ou menos como é que é o organograma do centro. A gente também tem uma board internacional que avalia esse centro, e a Unesp, como universidade, ela bancou esse centro. Esse é o primeiro CEPID da Unesp, né? E nós ganhamos 9 funcionários e estamos ganhando 2 pesquisadores, todos associados ao centro. Então, o centro tem um fôlego agora. Também a gente estou aprendendo a administrar. A gente tem 2 anos e meio, exatamente, agora de funcionamento. Então, aí vocês têm mais ou menos a ideia, nesses 2 anos e meio, a gente tem já 200 trabalhos publicados que agradecem o centro, então são só aqueles que lembram de agradecer, que a gente pôs aí, senão seriam até talvez mais. A gente tem mais de 100 pesquisadores associados, mais de 100 entre alunos pós-docs, doutorandos, mestrandos, estudantes de graduação. Então, são mais de 200 pessoas trabalhando nesse centro em conjunto, né? Na parte de inovação, a gente tem 4 PIPs que a gente já ganhou depois do centro ser formado. A gente tem 6 indústrias parceiras e já tem memorando de entendimento. O coordenador de inovação ganhou o INCT de inovação também. Então, que a gente está muito vinculada com a parte de agricultura também. E aqui, todas as coisas que a gente faz de disseminação, graças a essas meninas maravilhosas, né? Então, tem seminários, tem podcast, tem... A Michelle não está aqui, mas a gente tem projetos de extensão, a gente tem um boletim que é bem bacana, que vocês podem baixar e ler sobre temas diferentes, que é um boletim de pesquisa numa linguagem simples e tal, né? E alguns de vocês já apareceram, talvez o Kleber, não sei, já apareceram no boletim, mas a gente vai pescando as coisas e montando esses boletins e essas divulgações. Pode passar. Aqui é um exemplo de alguns dos trabalhos, então, dentro desses pacotes, né? Então, que a gente está tentando focar, aqui estou dando destaque para aqueles que estão falando de perda de diversidade, mudanças do clima. Aqui um outro, também outro pacote de estudos que mostram os exemplos, né, de trabalhos, mas a gente tem todos lá, se alguém quiser olhar o que faz, saber as áreas, né? E mais uma vez, mais um. Esse é um dos trabalhos de longa duração, que é o Defalbiota, que é do Mauro Galetti, que tem tido muitos resultados interessantes sobre o efeito da defaunação na regeneração das florestas, a importância dos frugívoros, da manutenção de várias espécies com diferentes tamanhos de sementes. O próximo. E que tem dado trabalhos de grande importância e relevância em termos de refaunação também. Próximo. Esse é o trabalho nosso de longa duração de observação de espécies do Cerrado, que é o mais bonito, certamente, né? Que é no Cerrado, e que a gente faz aqui perto, que é perto de Rio Claro, que foi também uma estratégia que eu fiz, porque eu tinha criança pequena, não podia viajar para muito longe. Então eu falei, se eu quero ter um projeto de longa duração, tem que ser pertinho. E aí a gente fez do Cerrado, que é lindo, né, Paulinho? O Cerrado é muito legal. Aí pode passar. Então, aqui, por exemplo, é um dos resultados mais recentes que a gente tem, mostrando, né, talvez isso possa vir a ser uma atribuição no futuro com as outras análises que a gente está fazendo, que as espécies, que a fenologia do Cerrado está mudando, as espécies estão ficando com a frutificação mais curta e com a floração mais curta também, a duração delas. Então, o que a gente descobriu aqui que é interessante? Que os trabalhos nas regiões temperadas, eles sempre trabalham com a primeira data de floração e eles não ficam observando todo mês as espécies.
A pessoa observou que deu a primeira floração, vai lá e agora é só tomar cerveja, né? Nunca mais olha, só o ano que vem. Aqui não, a gente vai todo mês para o campo e observa, né? Então é um trabalho mais detalhado. E a gente percebeu que não era a data de início nem a data de final. Talvez porque a gente não tem essa sazonalidade tão forte, mas sim a duração dessas fenofases é que estava mudando. Então a gente tem um encurtamento dessa duração das fenofases, tanto da floração quanto na frutificação, mas que ela é mais intensa nas espécies que dependem de polinização biótica, ou seja, aquelas que dependem de polinizador são aquelas que estão diminuindo mais a floração e também a frutificação. Isso significa que elas estão tendo menos tempo, né, para encontrar o seu polinizador. Todas essas espécies têm polinização biótica que estão nesse trabalho aqui. A razão final, a gente não conseguiu ver ainda um resultado, não no nível que a gente mais grosseiro que a gente viu, que seria a conversão de número de árvores com flores para número de árvores com frutos, que seria uma razão de sucesso reprodutivo. A gente não viu um efeito no sucesso reprodutivo. Mas a gente acredita que essa mudança de duração faz um desencontro, ou que a gente chama de desacoplamento entre as espécies, um mismatch, né, que a gente vê. Porque a gente fez uma análise de acoplamento e desacoplamento, que acho que não tem a figura aí, já é outro trabalho, né? E nessa análise a gente percebeu que a combinação de espécies que estão florescendo juntas ao longo do tempo foi se alterando. Então isso mostra que a composição de espécies florescendo está se alterando ao longo do tempo. Mas isso é outra história, tem muita coisa para estudar aí, né? A gente tem duas coisas que a gente agora tem interesse em estudar, né? Esse desacoplamento temporal, como essa comunidade está mudando, a composição de espécies que estão juntas a cada mês, entre cada ano, e a outra coisa é a ordenação em que essas espécies florescem em cada ano, porque isso também pode afetar como elas estão interagindo entre elas, porque as plantas se interagem entre elas e com seus polinizadores. Então a gente está estudando também essa ordem. E é interessante, porque tudo que vem um desafio, vem um problema. Quando a gente quer estudar se as espécies florescem na mesma ordem todo ano, a gente tem que fazer uma análise que chama ranking ordem. Alguém já ouviu falar dessa análise? Médico, o pessoal da área médica usa muito, porque você tem que fazer um ranqueamento do resultado dos testes clínicos. E embora pareça simples, e normalmente se usa uma estatística não paramétrica, é a coisa mais difícil você saber quão significante é a mudança de um ranqueamento para você dizer que ela mudou o suficiente para dizer, olha, isso mudou muito. Então eu trabalho com uma matemática muito boa, que é lá da Austrália, para a gente entender esse ranking ordem, né? Então tem poucos trabalhos que estão tentando então descobrir. E essa matemática não está vindo dessa ciência que a gente está fazendo aqui, muito mais legal, mas está vindo de trials, de estudos de medicina que precisam entender se há diferença nas respostas entre os diferentes testes clínicos, quando ela passa a ser significante, eu posso dizer, não, aquele remédio, aquele grupo teve uma diferença significante na sua ordenação, tá? Então aqui é para mostrar para vocês as redes de câmera que a gente foi montando. Pode mostrar a próxima. Aqui é o exemplo de uma das torres em que a gente tem câmeras e que a gente associa com torres de fluxo para poder entender produtividade, primária bruta, a produtividade com fotossíntese, com tudo isso. Então entra mais a parte de ecologia ecossistêmica mesmo, né? Essa aí é uma filmagem da Caatinga, que é muito linda. Pode passar para frente. E aqui é mais ou menos os resultados que a gente tem tido, então mostrando as diferenças de padrões, comparando espécies de diferentes ambientes. Aqui no caso são sazonalmente secos, pode mudar outro. Aqui a gente comparou Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, para entender como é que elas estão respondendo, como que é a produtividade. Usamos essa produção que é estimada pela torre de fluxo e pela produção de folhas, que é a produção como está se dando a fotossíntese para essas espécies, né? Então a gente tem agora essa possibilidade. Pode mostrar, isso aqui já é uma outra análise que a gente está fazendo. Olha lá em cima como está ficando vermelho aquelas linhas, gente. Não vou nem explicar muito, aquilo significa que a gente está ficando com essas vegetações cada vez mais secas. Então a área que está escrito lá, Core e Peg, são duas áreas de cerrado, Pé de Gigante e Tirapina. E ali em cima é a Caatinga. Todas estão ficando mais secas, mas a Caatinga aparentemente menos. Talvez porque ela já seja tão seca. Mas essa secura que a gente está vendo no cerrado é uma das que está determinando essa diminuição na frutificação e na floração, tá?
E é isso que a gente agora está explorando cada vez mais, tanto na parte reprodutiva, que é a observação que a gente faz direta todo mês no campo, como na parte dessa parte de folhas, e está tentando então entender essas respostas. E o que aparentemente a gente tem visto até agora é que a caatinga, por enquanto, não está mudando tanto, mas o cerrado já está respondendo, já está ficando um pouco triste com todo esse calor, né? Esse tempo seco. E é uma mudança que é o que acontece. O que acontece com a mudança do clima? Significa que você não está voltando, não é simplesmente uma seca num ano que volta a ficar úmido depois. E esse é o problema, né? Que é uma mudança que não volta, que você não volta ao seu ponto inicial, né? Então, o que acontece é que quando você tem quando o clima é uma variação natural do clima, você tem uma seca mais longa, no ano seguinte volta a ficar pequena, não é verdade? Assim sempre tem seca. Você vai falar, mas isso não é mudança do clima. Sempre, de cada 50 anos, tem uma seca muito forte. Mas o que a gente tem detectado? Que agora não é mais assim. A gente não está mais voltando para aquele ponto que estava antigamente. A gente não volta mais para esse ponto. Então, isso é que a gente chama de mudança climática, né? Uma mudança que você não volta para o seu ponto inicial onde você estava. Você vai para um outro ponto que já está mais seco do que o inicial, né? Então, esse é o ponto aí, né? E aqui também, a gente mostrando aqui, tentando mostrar aqui que a gente está mapeando as espécies, tentando entender como isso está ocorrendo no espaço. Então, a gente usa drone para mapear as espécies, ver se espacialmente também elas estão mudando a resposta delas. E isso aqui, olha, é um outro desenvolvimento que aconteceu também meio que simultaneamente. A gente pediu esse projeto do CEPID, a gente pediu um projeto para fazer uma comparação no que estava acontecendo nas florestas sazonalmente secas no Brasil e na África. Então, a gente tem 4 amostragens no Brasil, fez 4 na África, um projeto com o Reino Unido e com o pessoal da África. E aí a gente quer entender o que acontece, só que a gente fez umas câmeras diferentes, que olham para a copa e para o chão, para entender a parte herbácea e a parte lenhosa, né? Que tem muitas teorias a respeito disso, e querer entender se elas respondem igual nessa faixa aí das vegetações sazonalmente secas no Brasil e na África, que aí inclui caatinga e cerrado e as savanas africanas, né? E se isso quanto difere entre a parte herbácea e a parte arbórea. Mas esse é um resultado, a gente começou isso em 2022 e agora que a gente está tendo mais resultados e deve começar a ter algumas publicações desse projeto que eu acho bem bacana, né? Eu fui conhecer a Namíbia. Isso é bom de fazer ciência, né? Você vai em cada lugar lindo, gente. A Namíbia é maravilhosa. Eu não fazia ideia. Então, pode passar, acho que está terminando. E a gente tem feito muitas revisões e a gente tem esse primeiro bloco que eu mostrei para vocês de Workpack, que é síntese e Big Data, porque era final, a gente propôs isso em 2021, né? O pré-projeto para esse CEPID. E tinha uma pergunta que a FAPESP fazia: você vai conseguir levar esse projeto, mesmo que tenha a pandemia de novo? Sim, se você trabalha com síntese e Big Data, levantando dados, você trabalha de casa, né? Você trabalha, sempre sai para o campo. Então, como tudo agora tem acesso online, a gente fala, não, a gente vai trabalhar muitíssimo, mesmo que não possa ir para o campo. Então, era isso. E aí a gente continua fazendo publicações desse tipo. E outro projeto que a gente trabalha, que agora tem uma ligação com o CEPID também, é o projeto aqui do Amazon Face, que é coordenado pelo David Lapola, que é aqui da Unicamp, do CEPAGRE, né? E que é um projeto super interessante porque é um mega experimento, né? No meio da Amazônia, que saiu uma reportagem domingo, acho que foi, na Folha de São Paulo, vale a pena ser visto, está maravilhoso. Ali embaixo já é uma foto ao vivo e a cores, né, lá dos anéis. É algo que vale a pena ir ver, nem que você não vá trabalhar na Mata Atlântica com o Face, porque é dantesco o negócio. Cada uma dupla desses anéis, uma vai ficar sem CO2, a outra vai bombar CO2. E tem um crane, né, um desses guindastes gigantes, com um braço enorme que você pode passar por cima das copas dos dois círculos. É uma coisa fantástica, assim, incrível. Uma coisa gigantesca. E, para finalizar, a gente também estava pensando em como fazer ciência cidadã e como alcançar as pessoas. E as pessoas você tem que alcançar com aquelas coisas que elas têm perto delas. Você fala da Amazônia para alguém aqui de São Paulo, da Caatinga, então, às vezes pode não funcionar bem. Aí nós pegamos essa espécie, eu tive essa ideia, e as cidades, acontece muita coisa na parte urbana, né? Nas cidades, que a gente tem muita coisa que pode estudar sem sair da cidade também, né? Que essa ecologia urbana,
E aí a gente pensou em pegar as jacarandas, porque as pessoas amam as jacarandas. E é engraçado porque ela é aqui da América do Sul, né? A gente tem espécies de jacaranda nativas, a mais comum em arborização é da Argentina, tá? Mas elas estão no mundo inteiro. Então elas estão na África do Sul, elas estão na Austrália, elas estão na China. Então todo mundo gosta delas. Em Pretória, na África do Sul, tem um festival da jacaranda. De tanto que eles gostam. E ela nem é de lá, porque fica tudo azul, né? Eles chamam de azul, eu chamo de roxo, mas tudo bem, né? Então a gente está fazendo agora um projeto de observar essas jacarandas pelo mundo, né? E tentar entender as intersecções entre a percepção do tempo, como as pessoas podem entender os eventos como mudança climática. Esse ano várias pessoas já vieram falar, mas mudou a jacaranda. Ela não tá todo mundo florescendo junto. Então aí você explica que é porque foi um ano mais seco, esse mais seco é porque tem aquecimento global. Então você pode trazer conceitos para o dia a dia da pessoa. É mais fácil as pessoas entenderem conceitos no dia a dia delas do que lá longe, né? Falar que tem o tipping point da Amazônia, a pessoa já vai dormir, vai ver novela, vai ligar o Netflix, né? Tomar uma cerveja. Mas se é do lado dela, por que aquela jacaranda, por que o ipê amarelo não floresceu como sempre, né? Aí você consegue ter, pode passar. E aqui é um exemplo, por exemplo, uma pequena pesquisa que a gente fez, o aluno de mestrado, até o Léo, que fez, de quantas citações você tem das jacarandas, né? Onde você tem mais citações. Mas você pode ver que praticamente em todo o globo você tem jacaranda, um monte de lugar, e todos sobem, porque agora você pega no Instagram, né? Isso foi uma pesquisa só no Instagram, né? Que é bem recente, né? Então é muito legal, então a gente está buscando fazer isso, e esse fim de semana que vem, não esse, né? O outro, não é esse, não, esse fim de semana, né? Esse sábado vai ter uma, como é que chama? Blue Jacaranda, né? Cidade Azul, que é para ver que a gente observa as jacarandas que tem no Parque Ibirapuera. Então, se vocês quiserem ver o projeto, ir no parque mais bacana do mundo, é muito melhor que o Central Park, que é o Parque Ibirapuera, aquela paulistana bem roxa, né? Que eu cresci indo brincar no Parque Ibirapuera. Então, vai lá, vai estar a Gabi lá, vai estar o pessoal, é muito legal. E a gente agora quer fazer esse trabalho com o pessoal também subindo as fotos lá para o Instagram. Bom, é isso. E se vocês... isso aqui é com herbário também, que a gente pode trabalhar com dado de coleção. Eu trabalho com herbário, tem gente que trabalha com coleção de bicho, mas isso também é muito legal da gente ver padrões. Então é isso, gente. Tá, obrigada.